de ninguém. Hoje eu quero falar com você sobre a acusação. Não acuse. Não acuse. Você deseja ter dias bons e ter dias felizes na sua vida? Então refreie a sua língua, livre ela do mal e aprenda a não acusar. Aprenda a não levantar falso testemunho. Aprenda a não falar do outro. Diz um versículo que não é bíblico: onde 2 ou 3 estiverem reunidos, estarão falando do terceiro e do quarto. Isso não é Bíblia, gente. Isso é pecado. 2 ou 3 reunidos falando do terceiro e do quarto, isso, inclusive, a Bíblia condena. Salmo número 50, abre para mim, Fernando. Número 50 não, o Salmo 50, versículo 19 e 20. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua compõe engano. Assenta-te a falar contra o teu irmão. Falas mal contra o filho de tua mãe. O salmista está falando que as pessoas se assentam, abrem a boca para falar mal, e quando se assenta e abre a boca para falar mal, fala mal de todo mundo, inclusive do próprio irmão de sangue. E a Bíblia está falando, e a Bíblia está acusando, e a Bíblia está repreendendo isso como um gesto negativo. O contexto do Salmo 50 é que fazer isso não é próprio, não é aprovado, não é digno de um filho de Deus, não cabe na palavra de Deus. Quando você fala do seu irmão de uma forma negativa, isso não condiz com a Bíblia. Ah, mas o que eu estou falando é a verdade. Não para com isso. Ah, mas o que eu estou falando é que ela merece. Não. A Bíblia, ela não abre precedentes. Fale mal do teu irmão quando ele merecer. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo: não fale mal, não acuse, não se sente em rodas para falar, inclusive, do filho da sua mãe. Por quê? Por uma coisa muito simples e muito clara. Judas 1 e 8. Fernanda, muda de novo, por favor. Contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. O Judas está dizendo o seguinte: semelhantemente estes, adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Essas pessoas, ou algumas pessoas dentro desse contexto aqui, elas se deixam contaminar por situações da vida, e quando isso acontece, se esquecem que, inclusive, o arcanjo Miguel, lutando com Satanás por causa do corpo de Moisés, não ousou proferir acusação contra o diabo Satanás. Muito pelo contrário, ele falou para o Satanás: o Senhor te repreenda. E estes outros falam mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, são animais irracionais e acabam se corrompendo. Existia uma tradição no cristianismo primitivo, uma ideia teológica que na verdade foi abraçada por alguns da época, de que era possível você discutir com o diabo, discutir com a pessoa possessa, falando injúrias para o diabo. Esse contexto está dizendo o seguinte: olha, tem uma turma aí na igreja que acha que é legítimo discutir com o diabo xingando e falando. Sabe aquelas coisas quando você está discutindo com o teu marido, que você abre o vocabulário e você fala palavras que nem você sabia que conhecia? É isso que ele está dizendo que acontece aqui. Ah, o diabo, você é isso, você é aquilo, você não sei o que lá, e pai, achando que era uma atitude legítima, uma discussão e uma acusação contra o diabo, e um xingamento torpe qualquer, como se aquilo fosse levar em algum lugar. A ideia é mais ou menos o seguinte: quando Judas escreve, combatendo esses irmãos, ele está dizendo o seguinte: você não deveria acusar e você não deveria falar ninguém, mesmo que
falar mal de ninguém, mesmo que este alguém seja o próprio diabo, mesmo que seja o Satanás, mesmo que seja a pior pessoa do universo, você não deve falar e acusar essa pessoa. Lembre-se do arcanjo Miguel, que quando lutava por causa do corpo do Moisés, disse que era para Deus repreender. Aí vem um outro problema enorme. Aonde está na Bíblia essa luta do Miguel com Satanás? Quem já leu isso na Bíblia? Onde está? Onde está? Você já leu na sua Bíblia Miguel lutando com o arcanjo Miguel, lutando com Satanás, discutindo, batendo boca com ele? Me dá o corpo aqui, não, o corpo é meu, brigando por causa do corpo de Moisés. Sabe onde é que está essa história? Está num livro chamado Profecias de Enoque. Lembra o Enoque que foi trasladado com Deus? Amigo de Deus, tão amigo que um dia Deus o tomou para si e tudo mais. Tem uma história que se conta que o Enoque escrevia profecias a respeito das pessoas, a respeito da vida, a respeito dos outros, como seria a vida no paraíso, como seria isso, como seria aquilo, e dentro destas profecias, o Enoque conta essa história de que o arcanjo Miguel brigou com Satanás, e o livro de Judas foi escrito baseado nesse livro de Enoque. As profecias do Enoque se perderam, depois se achou, e era comum na tradição cristã do primeiro século ler as profecias do Enoque, que aliás nem está na nossa Bíblia, e eu estou usando para pregar hoje à noite. Olha que maravilha que você meteu hoje. O que o Judas está dizendo é o seguinte, e para isso serve a orientação para nós: não acuse, mesmo que você tenha razão na sua acusação, mesmo que as coisas que você vai falar sobre o outro sejam legítimas, aprenda o seguinte: não fale. Lembre-se que nem o Miguel se atreveu a fazer isso contra o próprio Satanás, e se há alguém que pode ser acusado, é ele. Aliás, se há alguém que nos acusa, é ele. Quem é o acusador das nossas almas? É Satanás. E quando alguém acusa, ou você, ao acusar o outro, você se coloca no lugar dele, como parceiro dele, e botando o dedo, e indo para cima. E não deveria ser assim. Não deveria ser assim, porque quando você conhece a Deus, você não acusa os outros. Quando você conhece a Deus, você não acusa e não faz nem o que a professora, nem o que você acha que a pessoa merece. Porque quando você conhece a Deus e você está brigando com alguém, discutindo com alguém, a pergunta não é, ou a pergunta não deveria ser: quem é que tem razão nessa briga? Quem é que tem razão? A pergunta sempre deveria ser: quem é você? Quem é você e como é que você acha que deveria agir um filho de Deus? Então não haja como você acha que a pessoa merece que você haja. Haja como você acha que um filho de Deus deve agir. E não acuse. A pergunta final não é quem tem razão. Quem tem razão em briga de marido e mulher? Os dois sempre perdem. Quem ganha em briga de marido e mulher? Tem um comercial novo da Nivea que só passa nas páginas da internet, ali no YouTube, não passa na televisão, que é Coisas de Homem. E daí, numa parte lá, diz que o sofá será o nosso lar, nós homens, pelo menos uma vez no mês. E aparece o cara sentado no sofá e a mulher atirando o travesseiro na cara dele. É isso que acontece em briga de marido e mulher. Mesmo quando você ganha, porque você tinha razão, você vai ficar com a mulher emburrada do teu lado. Você nunca ganha. E mesmo a mulher, quando acha que ganha, ninguém ganha.
Esse relacionamento tem duas pessoas, um está certo, um está sempre certo e o outro é o marido. Quem ganha em briga de marido e mulher? Ninguém ganha. Quem ganha quando você começa a discutir com o seu filho a respeito de qualquer coisa? A respeito da bagunça do quarto, a respeito do namoro que você não quer, a respeito dos amigos que ele tem, quem ganha? Você vai ganhar a inimizade do teu filho e da próxima vez ele vai fazer escondido. É ou não é? Aí, ó. Sentiu? Toma um nome aí para a gente depois falar com os pais. Ninguém ganha. Ninguém ganha. Então, não haja como você acha que a pessoa merece, mas haja como um filho de Deus deve agir. Lembra quando eu falei alguns domingos atrás que tem coisa que você vai perder e você vai abrir mão, lá na frente você ganha? É isso aí, é assim que funciona. Eu acho que é assim que deve funcionar. Mateus 5,22, Fernando, muda de novo. Eu, porém, vos digo: qualquer um que sem motivo se encolerize contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Estamos no Sermão do Monte. Jesus falando, Sermão do Monte. Capítulo 5 de Mateus. Os versículos de 1 a 16, Jesus está falando acerca da identidade do discípulo do reino no céu. Ele vai traçando, vai fazendo um discurso, como é o discípulo, como é o perfil desse homem, como é essa pessoa, como ele se comporta, como ele age, como é que as circunstâncias da vida influenciam, e que resposta ele dá. Quando chega no versículo número 17, ele começa a falar a respeito da postura que se espera desse cidadão do reino. Versículo de 1 a 16 ele diz como é, tudo mais, no 17 em diante, o que é que se espera, e ele vem dizendo que a postura de um filho do reino, ou de um filho de Deus, tem que exceder em muito a postura dos escribas e a postura dos fariseus. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo que, lembram mais ou menos do contexto? Ouviste o que foi dito, não matarás, eu, porém, vos digo, aquele que em seu coração, não adulterarás, eu, porém, vos digo. Versículo 17 em diante, ele está falando que o comportamento deve exceder demais aos escribas e aos fariseus, e ele começa a reinterpretar a lei. Obrigado. Obrigado, Caíque. Culpa de vocês, não é culpa minha nunca. Tá vendo? Ó, você aí, vem aqui de qualquer jeito, vai daí, vem. Não acuse, né? Mas a culpa não é minha. Parece que Jesus no Sermão do Monte diz que as coisas para os discípulos do Senhor são mais profundas. E aí cai nesse texto, bem pertinho aí do 22, no versículo antes, que diz: não matem. Ouviste o que foi dito, não matarás. E o versículo 22, eu, porém, vos digo: qualquer um que sem motivo se encolerizar, se irá contra o seu irmão, será sujeito a juízo. Quando você se ira contra o seu irmão, você já está passivo a ser julgado. Aquele que se ira com o irmão é passivo de juízo. Por quê? Quando você se ira, quando você se coleriza, quando você fica com raiva de um irmão, com raiva de alguém, essa ira, esse sentimento de cólera, ele canaliza todo o teu sentimento de raiva contra aquela pessoa. Você fica com raiva, você explode, o sangue sobe, o coração palpita, adrenalina no sangue, e você fica tão fora de controle
que a outra pessoa que é alvo da sua ira correria até um sério risco de te encontrar. Se você for alguém violento e você está irado contra aquela pessoa, você é capaz de ir para cima e de fazer coisas que talvez você depois se arrependa, ou de fazer coisas que depois você não tenha mais como voltar atrás. E você conhece histórias de pessoas, inclusive desta igreja aqui, que fizeram isso e hoje não tem mais como voltar atrás. Porque essa ira foi canalizada e o negócio explodiu, e toda a minha revolta, toda a minha indignação vai nesse alvo, e de fato a pessoa ela pode ser destruída e aniquilada. O que Jesus está dizendo, eu porém vos digo, qualquer que sem motivo se colerizar com seu irmão será réu de juízo. O que ele está dizendo é, toda ira ou toda raiva nasce no coração. Todo sentimento de morte nasce no coração. E cuidado para que a ira não domine todo o seu coração. Muito cuidado. Identifique o que é a sua ira. De repente você está com raiva do outro e o outro nem tem culpa. O outro nem sabe o que está acontecendo. Não deixe que a ira tome conta do seu coração, para que você não seja réu de juízo. Quando a ira toma conta do seu coração e você perde o controle, você perde a cabeça e você faz o que não deve. Avalie bem o porquê é que você está irado com o outro. Quem disser raca, será réu do sinédrio. Quem ficar com raiva e com ira é réu de juízo. Um degrau mais alto, quem disser ao seu irmão raca, será réu de sinédrio. Sinédrio ou tribunal é pior do que o juízo e a crítica. Estamos dando um passo a mais. Quem disser raca, raca não é nem palavra. Não precisa procurar no dicionário, raca não é nada. Raca é aquilo que na língua portuguesa a gente chama de onomatopeia, que é um barulho e você quer produzir um som com aquele barulho. Certo? Pô, 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 é o martelo. Pô, é barulho. Raca é o som que a pessoa faz quando ela quer escarrar. E aí ela puxa do mais profundo de si, assim, aquilo vai vindo aquilo assim e pá! Aquele som produzido na garganta para você escarrar é o raca. Tá? Não precisa ninguém fazer, senão você vai ter que engolir essa porcaria depois. Tá? Mas o som que você faz para escarrar é o raca. Aquele assim que você vai puxando de lá de dentro. Que bom. A ideia de Jesus, qualquer um que disser raca seu irmão será réu de sinédrio. Ou a ideia de Jesus é mostrar que há alguns momentos em que a pessoa, alvo da nossa ofensa, para nós virou motivo de ânsia. Não aguento mais essa pessoa, eu não suporto mais essa pessoa, eu estou por aqui com essa pessoa. Eu não quero ver o fulano pintado na minha frente nem de novo, eu não quero mais. Eu tenho um ódio mortal, essa pessoa está engasgada. O raca é mais que ira, é mais do que a raiva. O raca é um esforço orgânico de você cuspir para fora da sua vida aquela outra pessoa. A ira você canaliza, o raca você exterioriza e você quer botar aquela pessoa para longe da sua vida. Longe de mim. Não quero mais, eu estou aqui, não aguento mais. Aí Jesus vem e dá um passo a mais.
Qualquer que disser ao seu irmão louco, será réu do fogo do inferno. O juízo é ruim, o sinédrio é pior e o inferno é bem mais. Concorda comigo? Então, ao contrário, o juízo é ruim, o sinédrio é pior e o inferno é o fim da cadeia alimentar. Qualquer um que disser ao seu irmão louco, ou como é que está aí na sua palavra? Você não abriu, né? A gente está com isso aqui agora. Como é que está aí, Bíblia? Idiota. Tem mais alguma coisa? O seu, Bia? Mateus 5:22. Alguém está com a Bíblia aberta? A gente ficou tudo aqui hoje. Que tem é louco, tem idiota, tolo. Na verdade, o idiota de todas seria a melhor das traduções. Seria a linguagem coloquial. Pô, essa pessoa ela é uma idiota. A palavra grega aqui, louco, é moros. É idiota mesmo. E sabia? Jesus é maravilhoso. Jesus é o homem da minha vida. Jesus é lindo demais. Na cabeça do judeu que leu isso daqui pela primeira vez, ele preferia ser chamado de idiota do que algum adversário, algum inimigo fizesse o som na garganta para ele, do raca. Ele preferia, era muito menos problema ser chamado de idiota. Tá, você é idiota. Do que aquele som nojento sobre ele. Aí vem Jesus e inverte o negócio. Vem Jesus dizendo o seguinte: olha, o som do raca, ou esse asco pela pessoa, não é tão ruim quanto ser chamada de idiota. Porque se na ira você exterioriza, você canaliza a sua raiva, se no raca você se esforça para tirar a pessoa da sua vida, no moroso, ou no idiota, ou no louco, você já encerrou o caso. Pô, essa pessoa é uma idiota. Não quero saber nada da vida dela, o que eu tenho para falar da vida dela não me interessa, não me diz respeito. Vá com Deus até a esquina, de lá em diante o diabo que a carregue, que ela fala não me diz nada. Eu não, nada. A opinião dessa pessoa, meu respeito, não me diz respeito, não me interessa. O palpite que ela tem para dar na minha vida, não estou nem aí. Essa pessoa para mim morreu. Ela é uma perfeita idiota, uma tola, irrisca da vida. Por isso que para Jesus o louco, o idiota, o tolo, é a pior de todas as fases. A conversa encerrada, eu não quero mais nada, não quero nem saber. Você literalmente encerrou o caso, ou você encerrou o caso, e essa pessoa já era, acabou. Ouviste o que foi dito, não matarás? Versículo 21 antes diz. Você ouviu o que foi dito? Que você não deve matar? Versículo 21, que a gente não leu, mas eu falei. Por que então você segue matando pessoas dentro do seu coração? Porque você segue a sua vida aniquilando vidas e aniquilando os outros dentro de você. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo será o juízo, e aquele que disser louco será réu do fogo do inferno. Você recebeu a orientação de que você não deve matar os outros, e você continua matando os outros dentro do seu coração, e você merece ir para o inferno. Se você vai para o inferno ou não, isso é outra história, eu não vou entrar no mérito hoje. Tá? Assunto para outro dia. Mas que todos nós somos réus de juízo, de julgamento, somos. Porque todos os dias, e vez por outra, a gente continua matando pessoas dentro da nossa vida. E nos nossos relacionamentos, muitas vezes nós usamos a nossa língua para destruir o próximo. Destruir a fama do outro, destruir a reputação do outro, destruir a dignidade do outro, destruir a vida do outro. A nossa língua é uma arma poderosíssima e a gente usa sem o menor esforço. Está com raiva, você fala coisas para o seu marido, para a sua esposa, que Deus o livre. Coisas para o filho, coisas para o patrão, coisas para o amigo, coisas para tudo.
para tudo. Ser cristão é o desafio de aceitar amar o próximo, inclusive os inimigos. Eu não deveria acusar os outros, nem os meus inimigos. Não pense assim, como ele é altruísta. Altruísta nada. Eu sei da minha vida, eu sei dos meus desafetos, eu sei das pessoas que em cada um dos casos eu já fiz raca, eu já falei mal, eu já chamei de idiota. E eu sei o que eu tenho que resolver na minha vida. Eu sei muito bem onde é o que tem que ser feito. E nesse contexto de igreja, contexto de família, contexto de trabalho, gente, a gente vai se esbarrando, a gente vai se estranhando, a gente vai se prejudicando muitas vezes e a língua virou um dos recursos que a gente usa para destruir o outro, sem necessidade. Quando ser cristão, de fato, deveria aceitar o desafio de amar a outra pessoa, mesmo quando a outra pessoa não gosta de mim. E eu vou te dar uma notícia muito triste. Ninguém nunca vai se dar bem com todo mundo. Aqui, 150, 180, 200 pessoas, ninguém vai se dar bem com todo mundo. Nem eu e nem Jesus. Jesus não se deu bem com todo mundo. Eu não vou me dar bem com todo mundo e você também não vai se dar bem com todo mundo. Cedo ou tarde alguém vai culpar você pelas crises que ela tem na vida. Cedo ou tarde alguém vai falar: a hora que eu mais precisei você não me estendeu a mão. Cedo ou tarde alguém vai odiar você gratuitamente, aqui dentro, lá fora, com a família. Mas não deveria ser assim. Meu amigo, isso é a vida, faz parte da vida. Faz parte da vida. Infelizmente. Contudo, eu e você que somos cristãos, a gente não deveria querer pagar na mesma moeda. Eu deveria amar, inclusive, as pessoas que não gostam de mim. E não vai ser fácil. Mas é o que Jesus pediu que a gente fizesse. Aliás, amem seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. É disso que eu estou falando aqui hoje. Não acuse. Ore pelos seus inimigos, ore por aqueles que te perseguem e aprenda e entenda e compreenda que você não vai agradar todo mundo. Mas não acuse. Não pague na mesma moeda, não dê o troco. Caminhe a outra milha. Deu a camisa, deu a blusa, tira a camiseta e entrega. E siga a vida. Siga a vida. Vamos orar? Será que